Olá, hoje eu estou aqui no consultório do Dr. Fábio Pique, que é pediatra, e a gente vai conversar sobre os primeiros 1000 dias na vida do bebê. Doutor, muito obrigado primeiro por nos receber, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. E, doutor, deve ter mãe fazendo uma continha em casa. Ai, mas 1000 dias? Por que os primeiros 1000 dias? Efetivamente, o que prevê esse conceito de 1000 dias? Em primeiro lugar, obrigado pela participação. Eu acho que essa conversa vai ser muito interessante para quem cuida do bebê neste período. Para não fazer contas, primeiros 1000 dias é o período intraútero e primeiro e segundo ano, até os 2 anos completos do bebê. E por que esse período é tão importante? É um período de elevado crescimento da criança em termos de estatura, de peso, mas principalmente na parte de incorporação neurológica, de incorporação dos ganhos, de toda a cognição da criança. E é uma que a gente chama de janela de oportunidade para a gente intervir com a melhor nutrição possível, fora a nutrição, com as melhores condutas possíveis, de modo a programar este bebê a ter uma excelente evolução futura, tá? Chamamos isso de programação metabólica. A gente sabe que não é só a genética que está envolvida na evolução desse bebê. Então falamos hoje em dia de epigenética, ou seja, os fatores ambientais que estão envolvidos no bem-estar dessa criança. Este é o momento, não adianta a mãe tentar suplementar depois, ou dar uma vitamina depois, ou parar para se preocupar com a alimentação depois disso. Até vai adiantar, mas o mais importante seriam esses anos. Exatamente. Começando do período intraútero, em que a nutrição materna vai ter direta interferência na saúde futura desse bebê. Mães que foram submetidas à desnutrição intensa nesse período vão gerar bebês que provavelmente vão nascer desnutridos, mas paradoxalmente com grande probabilidade de obesidade futura, assim como prematuros. Mães que tiveram uma dieta inadequada, em excesso, mães com obesidade durante a gravidez, vão também gerar bebês, provavelmente grandes, e que também vão ser grupo de risco para a obesidade. Tá? Então começa no período intraútero. E depois vem a amamentação, que é importantíssimo para a gente prevenir nesse período. Por que nesse período? É porque esta é a janela de oportunidade, como a gente diz, para a gente interferir na expressão desses genes para prevenção de doenças, para prevenção de alergias, para prevenção de obesidade, prevenção de doença aterosclerótica, coronariopatias. Atualmente o pediatra trata de uma geração que vai viver provavelmente 100 anos, e essa é a nossa preocupação. Não é o curto, é o médio e longo prazo. O leite materno tem um grande teor de proteína nos primeiros dias, colostro. Isto vai diminuindo com o tempo, com uma adequação total para o bebê. E este teor de proteína adequado no leite materno é fundamental para a prevenção da obesidade. O leite materno tem uma série de outros fatores. Tem probióticos, quer dizer, ele tem bactérias no leite materno que são altamente benéficas para a criança. Eu tenho anticorpos. O leite materno é um fluido biológico vivo. E a palavra-chave, então, para as mães seria a informação em relação à amamentação, por exemplo. Muitas têm dificuldade, mas buscando se informar e tendo tranquilidade, que é o que a gente estava conversando anteriormente, né, doutor? Daquele momento da amamentação. O começo será difícil, mas depois flui. Depois de 30 anos de pediatria, mais de 30 anos de pediatria, cada dia é uma experiência nova. E para mim é muito evidente que esses primeiros 15 a 30 dias de orientação intensiva para a amamentação salva a amamentação ao seio. Então, a primeira semana, a segunda semana, a gente pergunta para as mães depois, puxa, ninguém merece, passou o primeiro mês, que bom. Por quê? Porque é nesta primeira, segunda semana em que a gente, com orientação intensiva, a gente salva a amamentação, orientando os pais, dando segurança para a mãe. Porque uma das grandes causas de insucesso da amamentação é a insegurança, é a má orientação. Então a gente quer fazer de tudo para que nesse primeiro mês a coisa entre nos eixos, tá? E toda mãe, salvo algumas poucas exceções, tem condição de amamentar. Não existe o leite fraco, como se diz. Que muitas vezes a mãe recebe essa pressão, né? Existe o leite em maior e o menor volume, mas não existe leite fraco.
O leite vai ser sempre adequado para o seu bebê. Sem dúvida nenhuma. O leite materno ainda não conseguimos diferenciar cada um dos componentes. São tantos componentes, mais de uma centena de componentes diferentes do leite materno, a gente não conseguiu ainda isolar cada um deles. Tá? Isso é coisa que vai demorar muito tempo, mas o que a gente já conseguiu isolar é o ideal para o bebê, é algo que vai interferir nessa programação metabólica no futuro imediato, médio e longo prazo do bebê. Outra reclamação muito frequente das mães, e eu com a minha filha também senti a mesma dificuldade no comecinho, é em relação às cólicas. Por que as cólicas acontecem e como amenizar esse probleminha no neném? Bom, cólica, normalmente a gente fala da regra dos 3. Então, cólica normalmente ocorre a partir da 3ª semana, 3 horas por dia, 3 vezes por semana. E vai até os 3 meses de idade. Então, esses 3 são terríveis, né? E muitas crianças sofrem por cólica. Tem bebês que não têm cólica absolutamente nenhuma. Causa da cólica, o que é mais aceito, fora doenças, que aí não é a cólica do lactente. Você tem algumas doenças associadas que podem fazer com que esse bebê tenha mais cólica. Mas a cólica normal do bebê provavelmente é causada por uma imaturidade do sistema nervoso que rege o intestino. Então é aquele bebê com peristaltismo exacerbado, em que ele vai ser mais reativo. Mas é um bebê que está tirando as 3 horas de cólica por dia, é um bebê que está feliz, que está evoluindo bem, que está ganhando peso. Tá? E em termos de tratamento da cólica, o que menos funciona são remédios. Remédios tipo analgésicos, as medidas da vovó, as medidas caseiras, tipo contenção da criança, aquecer a barriguinha, massagem. Tá? O aconchego da criança, principalmente dar segurança à família de que aquilo é um processo fisiológico e temporário, porque a família entra em pânico. E doutor, e em relação ao sono? Toda mãe sonha em conseguir fazer o neném dormir uma noite inteira ou várias horas seguidas, o que muitas vezes não acontece. Por que é tão difícil conseguir dar essa regularidade para o sono do bebê? Eu acho que o mais importante é, veja, o bebê está aquecido, não em excesso, está bem alimentado, está trocado, é um bebê que está tranquilo. Tirando o momento da cólica, principalmente estabelecer uma rotina para esse bebê. Tá? Então, eu sou favorável, por exemplo, que haja todo um contato afetivo com o bebê na hora da amamentação, tudo, mas que esse bebê já se estabeleça a rotina de amamentação e berço desde o início. Tá? Desde o início. Na minha experiência, é o melhor modo de a gente, estabelecendo uma rotina adequada, que esse bebê entre no ritmo dia e noite. Tem período que todo bebê troca o dia pela noite. Então ele passa dormindo o dia muito bem e à noite ele vai acordar e os pais acordados também. Então a gente precisa destrocar isto. Tá? Eu sempre falo, durante o dia, atividade normal, luz normal, ruídos, a partir do 2º mês, toda estimulação possível para o bebê, mas à noite, uma noite tranquila, eu sou favorável que se coloque no próprio berço. Então seria um treinamento da mãe, né? E não do bebê. Treinar essa mãe para que ela consiga colocar o bebê no quartinho dele e ficar no outro quarto. Sim. E eventualmente... Você sabe, Joyce, que existem trabalhos mostrando que quanto maior a ansiedade dos pais no trato da criança, mais incidentes vão ser as cólicas, mais irritado esse bebê. E quanto mais tranquilos os pais, mais tranquila a criança também. Lógico, tem que se tomar os devidos cuidados, que a gente fala, posição adequada para dormir, de costas para o leito, a posição mais moderna, não utilizar travesseiros, não utilizar protetores que possam ocluir a via respiratória do bebê, tá? Um leito levemente elevado no 1º e 2º mês. Então, isso dá conforto ao bebê, dá segurança para os pais. Então, a segurança dos pais, uma boa orientação, a tentativa de reduzir a ansiedade, tá? É muito importante. A ansiedade do 1º mês é a amamentação. Então, a gente venceu a amamentação, está tudo nos eixos, a amamentação no seio, indo tudo bem. A gente sabe que na 3ª, 4ª semana vai começar a cólica. A cólica vai atingir seu pico entre 6 e 8 semanas. Depois ela vai diminuir, tá?
Mas, doutor, para a gente concluir a nossa conversa, quais seriam, então, as recomendações principais para esse período de 1000 dias? O que a mãe sempre precisa ter em mente em relação a esses primeiros 2 anos de vida do bebê, desde a gravidez até os 2 anos? Como eu falei, é um período em que nós estamos programando o bebê. Chama-se programação metabólica, que a gente está, na verdade, antevendo e prevenindo tudo que pode acontecer com esse bebê em termos de doenças. Vale a pena repetir: obesidade, prevenção de alergias, doenças coronarianas, até câncer, tá? Mas principalmente obesidade e síndrome metabólica. É neste período que a gente tem que atuar. A recomendação atual é alimentação ao seio materno exclusiva até os 6 meses. Poderia ser no 4º mês, mas o correto é, a partir dos 6 meses a gente vai introduzir novos alimentos. Tá? E mesmo a introdução desses novos alimentos, muito bem orientada pelo pediatra, para que esses alimentos sejam alimentos saudáveis, de modo a manter uma oferta adequada de nutrientes nesse período em que a gente pode intervir muito positivamente, pensando no indivíduo que vai viver muito tempo, evitando obesidade, alergias. Lembrar que toda esta dieta adequada, a começar do leite materno, lembrar assim, evitar excessos. A cultura do excesso, a cultura de que a criança é gordinha, superalimentar, o excesso de proteínas, a proteína adequada a ser dada, que é a do leite materno. Tá? Mas mesmo depois dos 6 meses, principalmente depois de 1 ano, 1 ano e meio, evitar alimentos inadequados. A gente está contribuindo para que esse indivíduo venha a ter muito menos problemas com 20, 30, 40 anos de vida e mais, né? Porque nós estamos tratando de novo uma geração que vai provavelmente chegar a 100 anos. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Com certeza serão úteis para todas as mamães que estão nos assistindo agora. Sim. Voltarei mais vezes com outras questões para o bebê maiorzinho, depois de 2 anos. Então, nós nos falaremos outras vezes. Muito obrigada. Muito obrigado, você também. O nosso bate-papo de hoje teve apoio da Nestlé Começar Saudável. Agora, a minha dica é um stand-up super divertido, mas com um público bem inusitado. Veja! Aê! Que maravilha! Casa cheia, que legal! Até parece programa de auditório, olha aí. Tem a caravana dos sem dentes, dos banguelas. Tem até a caravana dos cabeludos, pessoal. Vem cá, quem já ouviu falar dos primeiros 1000 dias de vida? Agora levanta a mão quem não tá entendendo nada. Os primeiros 1000 dias de vida é o período que vai do início da gravidez até os 2 anos e pode definir como vai ser a vida de vocês lá na frente. O alimento que a mamãe escolhe ajuda no seu desenvolvimento e pode até reprogramar os seus genes. A alimentação na gravidez também é muito importante para nós e principalmente para vocês. Os chatos são os desejos, os enjoos, os gases. E a amamentação, hein? O leite materno faz muito bem e pode até evitar o excesso de peso no futuro, assim como uma alimentação saudável e variada, com frutas, legumes, carne e grãos, tudo a partir de 6 meses de vida. Ah, olha aquele ali, foi só falar de comida, já tá até babando. Eu falei pra vocês que eu tenho superpoderes? Brincadeira, eu não tenho não. Mas tem uma pessoa que tem. E é ela que ajuda a cuidar da saúde de vocês. É a pediatra. Ah, obrigada! Mas olha, tem mais gente que merece esses aplausos, viu? São as mamães e os papais, que levam vocês pra me visitar regularmente. Ih, esse não aguentou esperar, já veio fazer uma consulta. São nesses primeiros 1000 dias de vida que nós fazemos escolhas que vão refletir na vida inteira de vocês. As mesmas que cada um aqui vai aprender a fazer. Escolhas saudáveis que vão ajudar vocês a sorrirem hoje, amanhã e sempre.